MSD Preview, informação até você. E aí, tem canhão no Pantanal? Bom, pelo menos teve um canhão no começo desse século que fez muito sucesso no Pantanal, nessas terras e também fora daqui. E que ganhou muito reconhecimento por um chute forte, por uma garra em campo e por uma carreira muito bonita no futebol. Eu falo com Edmilson Dubinha, e se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo, cara. Que bom, que honra poder te entrevistar. O Avalone já te entrevistou. Hoje você está aqui no MSD Preview para contar da tua história. Né? Obrigado. Uma história que não foi de um dia, nem de um mês, né? Foi uma história de anos no futebol e que é aquela história, vamos dizer assim, de certa forma romântica, né? Da história da Cinderela. Você saiu do amador para um dia se tornar profissional. Seja bem-vindo. Conta para mim, primeiro de tudo, por que Dubinha? Você pesa mais 100 quilos. E de onde surgiu essa história de Dubinha? Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado por lembrar, né? Estava meio esquecido aí no meio do futebol. Primeiro, Dubinha foi um apelido de infância, né? Eu tinha 5, 6 anos, quando o meu até ex-cunhado, né, casou mais de 30 anos com a minha irmã, foi casado. E ele disse que eu parecia um cara que tinha um apelido de Duba, e aí ficou Dubinha e não consegui. Joguei em alguns clubes tentando colocar o Edmilson na escalação. Tanto é que eu joguei fora, o nome era Edmilson, mas dentro do ambiente de trabalho com os outros jogadores sempre foi Dubinha. Porque não teve como eu desvincular. E não teve xará, né? Não tem um outro Dubinha, né? Tem apelido de jogador que você vai ver, tem 2 ou 3 ali e tal. Dubinha. Na verdade, eu acabei ficando meio que dono desse nome, né? E por coincidência eu joguei num clube que o presidente tem o sobrenome de Duba. Olha que legal. E quando eu cheguei, os caras, chegou o filho do homem, não sei o quê, até gerou certo ciúme de alguns jogadores, porque eu com uma semana de treinamento, o treinador escolheu o capitão da equipe e me escolheu como capitão na época, e já foi um certo ciúme, porque jogadores que tinham 10 anos de clube não tinham sido capitão na equipe, e eu com uma semana, e aí até associaram o apelido do presidente e meio que ficaram enciumados. Binha, tem aquela música famosa, né, do Moacir Franco, que fala da vida do jogador, né? Muita gente fala que ele homenageou o Garrincha naquilo ali, mas quem jogou bola sabe quanto que é diferente o mundo do futebol e o quanto que também fica um vazio, um vácuo quando você para de jogar, né? Porque a realização do jogo, a realização principalmente do ambiente da resenha, dos bastidores, né? E a glória também de você saber que você está fazendo história, está participando daquele time, daquele campeonato e tudo mais, é algo que não se preenche na vida normal. A mesma coisa com o artista também, no teatro, no cinema e tudo mais. Como que foi para você o momento que você parou? Depois a gente vai lá para o começo, mas assim, como que foi? É meio que nascer de novo? Tem gente que fala, o Amarildo falou aqui na MSD, que você meio que você tem uma nova vida, você é reformatado depois disso. Eu sempre fui, no decorrer dos anos, né, conhecendo pessoas, jogadores mais velhos que pararam, que a gente ia convivendo, e eu fui, entre aspas, me preparando para esse momento, né? Então, quando eu anunciei que eu iria parar de jogar, foi uma surpresa para a maioria do pessoal, porque eu estava num momento muito bom. Mas eu já tinha definido, né? Foi no final do Campeonato Estadual de 2014, né? Com o Ceni, eu com quase 37 anos. Estava novo, né? Certa novo, mas porém, eu pensei na parte que não ia, meu resto de carreira não ia transformar em uma renda assim que eu ficaria rico ou coisa parecida, e sofrendo muito, né? O nosso futebol vem numa decadência em termos de apoio, tanto é que esse ano acho que foi o último ano do Ceni na primeira divisão, acho que no outro ano caiu, porque só tinha uma molecada da base, tanto é que após a morte do reverendo Moon, a verba foi cortada, e tanto é que o Ceni hoje praticamente não existe. Então eu me preparei para isso, resolvi parar no auge. Por quê? Porque eu vi muitos jogadores aqui do estado terminando a carreira jogando em time de menores expressões,
Não recebendo. Sem receber, que é o pior. Por mais que você ganha um salário mínimo, mas se você combinou, você quer receber. E eu vi muitos jogadores sofrendo com isso. E aí eu fiz a opção de uma semana após, né, a gente conquistar aquele título, eu fui o melhor jogador do campeonato, fui vice-artilheiro, ganhei todos os prêmios individuais possíveis. Aí conversei com a minha esposa, falei, eu vou parar, tal. Tinha até um amigo patrocinador que me ajudou muito naquele campeonato, ele me cobrando onde eu iria jogar, que ele queria continuar me apoiando, mas eu fiz a opção de parar. Não sofri tanto porque até continuei um pouco no amador, né? Que eu saí do amador, não poderia abrir mão de jogar. E tanto é que joguei nos últimos anos até demais, tanto é que hoje eu tenho um problema no joelho em virtude disso, que foi depois desse 2014 do futebol profissional, eu continuei intensamente no amador, chegando à idade de veterano ali e acabei pegando os campos mais duro, né, de muito desgaste e que prejudicou meus dois joelhos, na verdade, né. Então, quando deu a pandemia aí, eu parei de fortalecer as pernas e aí, tanto é que até hoje eu não consigo mais jogar, faz 3 anos. Mas na tua carreira você não tem nenhuma lesão grave, né? Tem, tipo assim, tem momento de contusão, alguma coisa, de ficar fora de alguns jogos, mas a gente está falando de 14 anos, mais ou menos, de carreira que você teve, né? Durante esse período, a gente tem relatos de outros jogadores que o cara, vamos supor, só o Neymar, vamos trazer para o Neymar aí, só nos últimos 5 anos são quase 20 lesões, né, que ele foi tendo, algumas graves, né, de fratura. Você teve uma fratura no pé e teve na mão também. Fora isso, mais nada. Não, graças a Deus eu fui muito, nesse período você falou 14, mas foram 16 anos como profissional. Fui muito resiliente, né, que é a palavra, né, eu sempre fui muito resistente a traumas, pancadas ou até mesmo lesões musculares. Mas você batia bastante também, né? Eu sempre joguei muito forte, eu nunca fui desleal, mas também se alguém falar que eu fui numa dividida mole, é mentira, eu sempre joguei muito forte. E não tive problema, tive uma fratura no pé, até o Neymar teve que fazer cirurgia e eu fiquei 2 dias sem treinar, e aí fazia gases, né, usava um Coban para apertar essa fratura. O médico autorizou, né? Falou que não quebraria mais, que eu sentiria uma dorzinha, mas se não incomodasse eu poderia jogar. Eu acabei jogando... Dorzinha de que tipo? De que tamanho essa dor? Acabei jogando o campeonato estadual inteiro com essa dor. No pé direito ou no esquerdo? No pé direito, não era o pé que eu jogava. E tanto é que foi esse último ano, essa fratura foi em 2014. E antes, no Madureira, eu quebrei o osso da mão num treino, bati a mão nas costas de um parceiro de treino num 2 toques, minha mão deu uma queimada na hora, joguei no outro dia contra o Fluminense, só que aí a mão inchou bastante, aí fui fazer um raio-x, tinha fraturado. Um lance, um tapa de matar um mosquito e eu quebrei a mão. Foram essas 2 lesões graves. Eu tive um probleminha no adutor no Paraná, mas no Paraná Clube em 2006 teve aquela parada da Copa, né? Tanto é que eu não fiquei fora nenhum jogo. Nesse período, eu me recuperei e quando voltou a Campeonato Brasileiro daquele ano, eu já voltei jogando. E graças a Deus, não tive lesão grave, fratura. Então, graças a Deus, levei uma vida tranquila com relação a isso. Quando fala 16 anos, você sai do amador e vai para o União, que era um clube que trazia gente do amador, nasceu com essa função, que hoje é um projeto que tem mais, principalmente jovens e tudo mais, mas naquela época já era destaques do amador, aí por isso que é o nome União. Aí você fica no União um pouquinho tempo antes de ir para o comercial. Que hoje em dia, quando olham para trás, vão associar muito ao Dubinha do Sene, do Paraná Clube, do Palmeiras, mas você passou em muitos clubes, né? E naquele comecinho, você sai do amador para jogar no União. Isso. Com quantos anos? Com 20 para 21 anos. Ou seja, um pouco tardio até. Isso, né? Eu tinha jogado antes na base, no Coopertax do finado Cizinho, e aí parei, estava trabalhando, e aí jogando amador, e surgiu até o pessoal está fazendo agora com a Portuguesa, os donos dos clubes amadores estão se juntando para fortalecer, e na época fundaram a União, e aí foi selecionando alguns jogadores dos times amadores, e eu estava bem, e aí
Na época, até eu agradeço ao Celso Barroso, meu amigo, que me ajudou na época. Ele era um dos fortes lá da Amatel, que me ajudava financeiramente durante a semana para mim não precisar trabalhar. E aí eu treinava também na parte física de manhã e os nossos treinos eram à noite, né? E aí eu me destaquei no União, na verdade o time inteiro, né? Nós tínhamos um time muito bom. E aí já acabando o estadual nós fomos eliminados nas quartas de finais e aí eu já fui para o comercial para disputar uma Série C. E aí joguei mais um ano no comercial, aí no segundo ano eu já me destaquei contra o Criciúma e depois fui para São Paulo jogar, tipo assim, eu saí de um campeonato da Série C aqui, 2 meses depois eu estava jogando um campeonato paulista contra os times grandes. Que é quando você vai para o Atlético Sorocaba. Não, eu fui para Inter de Limeira. Ah, entendi. Que eu tinha trabalhado no comercial em 2000 contra o Sérgio Ramírez, que era o treinador do Criciúma. E aí ele era o treinador da Inter de Limeira. E aí eu fui para lá. E aí, graças a Deus, fiz alguns gols, né? Fiz uns gols bonitos lá. Eu lembro que nesse ano o Campeonato Paulista, quando empatava, ia para os pênaltis. E aí até esse campeonato 2000 é o campeonato que o São Paulo ganha, né? Os de 2000... São Paulo ganhou, que ela perde a Copa do Brasil com o gol do acho Giovani. Que esse campeonato foi o Corinthians que ganhou até do Botafogo. 2001 então. Foi 2001 esse Campeonato Paulista. Que é o primeiro campeonato com 2 árbitros. O campeonato de 2000 que você falou que o São Paulo ganhou foi a Copa do Brasil, que o São Paulo perdeu o primeiro jogo para nós aqui do comercial em 2000 e perdeu a final para o Cruzeiro. Perdeu a final para o Cruzeiro e ganhou o Paulista. Isso, ganhou o Paulista. Então, foi o primeiro título do Rogério Ceni com o São Paulo. Nesse ano de 2000 que eu me destaquei, foi até interessante que os jogos foram transmitidos. Como era o São Paulo e a Band transmitiu esse jogo, até voltou agora. Que é comercial e São Paulo. Isso. E o comercial dá uma canseira no São Paulo. Nós ganhamos você disputou aquele jogo. Nós ganhamos aqui. E eu sempre tive o cabelo, meu cabelo não é tão bom quanto o seu, mas sempre mantive o cabelo. E naquela concentração... É nesse jogo que o Pedrinho Maradona faz aquele... faz o gol de fora da área e o Ronaldo Maresi faz o de cabeça, que eu entro junto com a bola praticamente. E eu nunca tinha raspado minha cabeça. E eu, lá na colônia de férias, concentrado, eu falei, vou tentar aparecer no jogo. E aí raspei minha cabeça no dia, a cabeça ficou brilhando, minha cabeça já não é pequena, né? E nesse jogo, o comentarista na Band, na época, era o Rivelino, o Riva. E o filho dele estava começando como um empresário. Coincidência, o Rivelino falou, você está começando como empresário, vai ver um cabeçudo. Ainda brincou comigo que eu fui na casa dele e falou, eu que indiquei o cabeçudo, no caso o filho, né? Vai lá ver ele que o moleque é bom. E aí o Márcio acabou vindo na final no estadual que nós fomos campeões. E aí ele me ajudou a sair daí e ir para Inter de Limeira. E aí dei sequência, tive um bom campeonato paulista, né? E assim, alguns gols. Você chega depois, disputa o Campeonato Paulista nessa ocasião e depois disputa de novo com o Atlético Sorocaba. Ou seja, você viveu a realidade do futebol do interior do Brasil, o estadual de Mato Grosso do Sul, que é um dos piores do Brasil, infelizmente. Hoje está aí disputando, brigando com o Acre, com sei lá onde, para ver qual que é o pior. E viveu a elite dos estaduais, que é o Campeonato Paulista, que é o mais organizado, que é o que a cota de TV mais cara. É lógico que quando um campeonato ele é forte e ele é bem organizado, o mais fraco daquele campeonato acaba sendo mais forte do que o campeão de outros estados. Qual que é o segredo do Campeonato Paulista e como foi a tua adaptação nesse outro mundo, que é um mundo muito mais exigente, né? Porque ali exporta depois para o Campeonato Brasileiro da Série B, C. Falando desse Campeonato Paulista, esse ano de 2001 foi um ano marcante para mim, porque eu saí daqui no Mato Grosso do Sul, da Série C, lembro que nós não classificamos, e aí fui para o Campeonato Paulista. Fiz uma boa campanha e já fui dali, acabou o Campeonato Paulista no domingo, a última rodada que nós não classificamos, né? Na segunda-feira eu já viajei para o CSA. Aí joguei a fase final do campeonato alagoano lá e já de cara me tornei capitão da equipe. Tanto é que foi marcante porque na semifinal do campeonato, o primeiro jogo foi em Arapiraca contra o Asa e o jogo da volta seria no Rei Pelé. Acho que até o Asa que no ano seguinte tiraria o Palmeiras da Copa do Brasil. E
até que eu falei sobre o estádio, seria o jogo da volta lá. Só que nesse meio de semana, o meu empresário, Márcio, na época, ele já tinha negociado com o Goiás, que ia começar o brasileiro da Série A. Então, eu joguei o jogo, deixei as coisas como se fosse para casa normalmente. No outro dia, peguei o avião e fui para Goiânia. Deixei até as chuteiras lá em Maceió. Foi até que fizeram... Um amigo meu continuou lá no clube, né? E ele falou assim, os caras fizeram matéria. Vocês viram o Edmilson por aí? Vocês viram o Edmilson por aí? Na época, eu estava saindo da Série C no ano anterior. Joguei bem o Campeonato Paulista. Joguei 5, 6 jogos no CSA. Eu já ia jogar o brasileiro da Série A. Então o empresário falou, pode ir, se preocupa com nada não, que a gente resolve tudo aqui. Na outra semana eu estava sendo apresentado no Goiás, que foi o meu melhor ano no futebol, né? Eu fui o 4º melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2001, naquela época tinha 28 equipes ainda, era só um turno, né? Não era turno e retorno, então eram 27 jogos. Fui o jogador que mais fez gols no brasileiro, fiz 5 gols naquele brasileiro de 2001, fui o artilheiro entre os zagueiros de todos os times. E então foi uma mudança muito drástica assim, de adaptação. Você jogar uma Série C num ano, jogar o estadual do Mato Grosso do Sul, aí você pula para o estadual paulista, que é o melhor. Que eu acabei fazendo 3 ou 4 gols. 4 gols eu fiz naquele ano, bati pênalti Eu lembro que eu brincava com o finado Bueno, que Deus o tenha. Eu sempre bati pênalti no amador. Eu falava, eu quero um dia bater pênalti num goleiro da seleção. E na época o Rogério Ceni era goleiro da seleção. Sim. E aí na terceira partida nós empatamos com o São Paulo e foi para os pênaltis eu bati. Eu tenho até em casa, eu tenho o quadro da foto, que o goleiro o Rogério caiu para um lado, eu bati para o outro. Então foi uma mudança assim que até assusta. Graças a Deus eu consegui me comportar bem e vencer esses obstáculos de jogar nesses grandes centros. Mas foi uma mudança muito repentina, você mudar de tudo. Em Goiânia, você jogando pelo Goiás, você depois enfrenta o Flamengo, que é o teu time do coração, e você faz um golaço em cima do Flamengo. Como que foi enfrentar o Flamengo? No Flamengo, na verdade, eu tenho uma lembrança desse Goiás, que eu falo que foi a melhor fase da minha carreira. Eu não fiz gol no Flamengo pelo Goiás, eu fiz no Corinthians, que é um gol. Verdade. Que já é em 2005, aquele Corinthians. Não, esse gol no Corinthians foi em 2001. No Flamengo, a minha melhor lembrança no futebol é esse jogo. Nós jogamos contra o Flamengo, que tinha Juan, Edilson, a máquina, o time. É o Flamengo campeão carioca, né? E ganhamos do Flamengo lá no Serra Dourada e, se eu não me engano, tinha 80, 85 mil pessoas no estádio, maioria flamenguista, né? Na época tinha geral ainda do Serra Dourada, né? Serra Dourada era muito muvuca e no final do jogo foi uma coisa marcante na minha vida, que foi o melhor momento, assim, porque eu escutei a torcida, uma grande parte da torcida gritando ão, Edmilson é seleção. Então aquele foi um momento que me marcou, porque foi uma lembrança boa. O Edilson Capetinha estava na seleção também naquela época, e o treinador era o finado Lorissandri, e ele me deu a incumbência, tem que marcar o Edilson. E aí eu cocei a cabeça, né, e falei, vamos. E eu fiz uma partida perfeita, não deixei o Edilson jogar em momento algum. E esse foi um dos momentos mais marcantes, foi essa torcida, o estádio lotado, gritando o meu nome. No ano seguinte, o Goiás é aquele Goiás do Cuca, com grafite, com Danilo, com um monte de gente lá, tudo começa a surgir um pouquinho depois. Daquela galera toda, tinha alguém que já estava no Goiás? Então, tinha um goleiro, não lembro o nome do goleiro, que era o Arley, que ficou um bom tempo, virou ídolo lá. Na verdade, assim, o futebol hoje, até a gente se reporta agora o João Gomes, que o Flamengo queria vender para o Lyon, que era um pouco mais... Você era parecido com ele, o estilo, né? Eu falo assim, em termos de que o jogador não tinha tanto poder. E eu fui através de empresários, aquela coisa, o cara era preso num clube, você já não podia ir para outro, você não tinha o poder. E no meio do campeonato brasileiro daquele ano, o Goiás queria me comprar, por um valor X. O empresário achou que no final do ano eu valeria mais, vamos segurar. Aí chegou no final do ano, eu comecei a sentir uma dorzinha no pubis que me incomodava, e aí
o Goiás queria pelo menos mais um ano de empréstimo e eles não me emprestaram. Não, acabar o campeonato, nós vamos arrumar um time melhor para você. Eles acabaram não arrumando nada. Eu acabei tendo que sair renovar com o Goiás, ou então fazer um contrato de 5 anos, como me fizeram a proposta, tendo que voltar para o CSA para disputar o Campeonato Estadual Alagoano, que é bem inferior, e acabei que depois o empresário sumiu e você não tinha poder, eu acabei vindo para o Sene depois do estadual lá de Alagoas. E foi tudo muito rápido. Então foi muito rápido. Aí, tipo assim, você sai de um Campeonato Brasileiro e aí você acaba no outro ano, 2 anos depois, tendo que voltar para o seu estado. Isso, né, de origem. CN, a gente está falando de um CN de 2002, 2003. Né? Isso. Que aí você participa do primeiro título do CN estadual. Isso, eu participo. Isso, que aí até então o CN era um clube de Jardim, que ele muda para Campo Grande, uma incógnita, mas aí falava-se que ia ser uma mudança do futebol daqui, e aí ele inicia uma hegemonia que acaba batendo, se não me engano, 6 títulos, né? Isso. Então, eu vim para cá, acabamos conquistando, e como eu tinha empréstimo lá, eu acabei fazendo meio um contrato casado. Eu sabia que o contrato com esse time lá em São Paulo, que era do empresário, acabaria o contrato de, por exemplo, dia 30 de junho. Eu fiz um contrato com o Sene até dia 29. Então acabava um contrato num dia, o outro no outro. Então quando acabou isso, eu acabei renovando por mais um ano no Sene. O Sene na época tinha uma estruturinha, pagava um salário razoável, e eu acabei ficando aqui. Aí eu já estava com a minha esposa, a gente já estava casado. E aí de 2004 para 2005 ali que eu resolvi, eu vou tentar de novo, vou tentar ir para fora. E aí fui para o Atlético Sorocaba, joguei o Campeonato Paulista emprestado. Na verdade eles tinham uma parceria que os dois eram da associação, né, da Paz Mundial, que é do Sene. E aí em 2005, que foi um ano marcante, que eu fui para o Noroeste, né? O nosso estadual. Antes de você sair, você chegou a disputar uma Copa, aquele episódio da Copa do Brasil contra o Santa Cruz, que o Sene ganha aqui. Não estava, foi depois de você. Que é um pecado, né? Ali eu acho que se ganhasse, mudava todo o projeto e aí dava certo, né? Isso que você falou da questão da estrutura, que acabou no fim das contas não valendo, né? Serviu só para poder ter uma predominância regional, né? É que na verdade o futebol tem que estar todo mundo muito bem unido em prol do estado, né? Tanto é que o nosso vizinho ali, o Mato Grosso, os caras estão em outro patamar lá, porque eles se uniram, todo mundo, né? Federação, clubes, empresas, né? Foi muito assim. E aí os grandes empresários têm dúvidas com relação a onde investir, se o diretor vai ser honesto, vai desviar o dinheiro ou não. Então nosso estado acabou tendo uma mancha, né, uma lista negra em virtude disso. Alguns do passado não foram tão corretos e muitas vezes a notícia espalha e aí estraga um projeto futuro, né? O teu perfil de jogador, né, que é o camisa 5, vamos botar assim, o volante ali, que também faz a cobertura da zaga, ele, embora o futebol tenha mudado muito, ele é alguém que é responsável meio que pelo equilíbrio do jogo, tanto na recomposição defensiva quanto na construção ofensiva, né? E você era um cara que você também chegava na frente, tinha um chute legal, tal, tudo. E assim, todo grande time campeão tem que ter isso, né? É quase como ter um artilheiro e ter um goleiro bom, né? Isso é o que te dava a confiança de pensar, não, eu preciso voltar para um grande centro, eu preciso voltar a disputar algo maior, e é o que depois te leva para o Paraná Clube, e aí você está no Paraná Clube do Caio Júnior, aquele Paraná Clube que faz história e tal. Eu queria depois você falasse para mim também como que era o Caio Júnior, né? Que era um cara, muita gente dizia que era. Esse campeonato de 2004, que foi de 2005 aqui no Sene, foi um campeonato de ponto corrido. Eles mudaram o regulamento e o nosso time do Sene na época estava muito acima, né? Ganhamos com o pé nas costas, como a gente fala no futebol. E o campeonato aqui acabou num final de semana e o Campeonato Paulista da A2 ainda estava jogando, ia passar para a fase de mata-mata. E na época o Paulo Comelli com o André Chito voltou para o estado, né? Trabalhou com o Paulo fora, está aí agora, eles ligaram. E tanto é que foi eu e o Jorge Henrique para lá. O Jorge Henrique também depois trilhou uma carreira brilhante aí. E naquele campeonato da A2, o Noroeste acho que estava 13, 14 anos
perambulando ali a 3. Noroeste Bauru, né? Isso. E não subia para a Série A. E aí fomos, eu e o Jorge para lá. E eu fui muito feliz. Nos jogos decisivos, um exemplo, o jogo está equilibrado, não sai gol, sai uma falta lá da intermediária. Eu fui lá e fiz o gol. Saímos ganhando de 1-0, daqui a pouco os caras vieram para cima e nós fizemos o segundo. Pô, ganhamos o jogo. Aí vamos pro próximo. O jogo agora é decisivo. E o jogo da mesma forma. E eu fui lá e fiz o gol. Então eu acabei, em 3 jogos seguidos, fazendo 3 gols de falta de muito longe. Nossa. Aí que surgiu o apelido Canhão do Pantanal, que é lá em Bauru. O apelido Canhão do Pantanal surgiu lá por eu ter feito esses 3 gols de realmente longe. O goleiro falhou, não sei se falhou, sei que eu batia muito bem na bola e fui feliz nesses momentos. Mas aí, hoje em dia não tem mais gol de falta, foi meio proibido. Parece que é proibido. Você treinava muito? Confidenciando aqui, eu falo muito ainda com o Caio Júnior, agora no Flamengo, ele viajando, Libertadores, eu estava sempre dando boa sorte para ele, conversando, falando sobre os jogos, ele me respondia. E eu pergunto isso para ele fala assim, é falta de confiança. O pessoal, um exemplo, eu tinha uma virada de jogo diagonal muito boa, jogava o cara na cara do gol. Hoje o zagueiro prefere dar 3 toques, toca pro volante, o volante toca pro meio, o meio toca pro outro lado. Que é o treino intensivo, antes eu fazia essa ligação direta e surpreendia muita gente. Só que os caras não treinavam, não sei se treinam e como eu treinava. Tipo assim, já pulando a etapa, quando eu tive um problema lá com o Edmundo no Palmeiras, porque eu batia 100 faltas depois do jogo e ele ficava tomando sol num colchonete. Aí chegava na hora do jogo e ele queria bater a falta. E eu sempre fui líder, eu fui capitão no comercial em 98 na Taça Campo Grande, já com 21 anos. E eu nunca gostei de jogador espírita. É aquele que não treina, não faz nada, e sai uma falta, o cara chega no seu ouvido e fala, deixa eu bater essa, eu tô sentindo que eu vou fazer o gol. A gente brinca que é o jogador espírita, eu tô sentindo. Quem tá falando pra ele? O Chico Xavier? Então eu nunca gostei disso, então é que esse episódio com o Edmundo foi por causa disso, porque eu treinava muito, e ele quis bater e a falta de muito longe. Eu não deixei, aí gerou aquele tumulto. Por quê? Não joguei com o Roberto Carlos. Com certeza o Roberto Carlos chutava mais forte do que eu, talvez outros jogadores. Mas eu jogando, eu não joguei com ninguém que chutava mais forte do que eu. Então os caras eram conscientes. Então o treino era acertar o gol. Era do Dubinha, é do Edmilson. Os caras sabiam que eu batia mais forte que todo mundo. E nesse episódio acabou dando esse problema porque ele quis bater, falou que eu estava mandando no time e não foi nada disso. Apenas porque eu treinava bastante e ele não. Aquele Paraná Clube de 2005 chega em 4º lugar do Brasileiro, só 4 iam para Libertadores, tirando a vaga do Vasco, que chegou em 5º, o Vasco do Renato Gaúcho. Né? Que estava começando... Só voltando no Noroeste, as coisas do futebol são marcantes. Nesse A2 que eu fiz esses 3 gols, aí eu acabei renovando, acabei meu contrato com o Ceni e já fui para o Campeonato Paulista no Noroeste. Tanto é que nós fizemos a melhor campanha da história do Noroeste no Campeonato Paulista. O Noroeste... Em 2006. Em 2006. Aí eu fui para o Paraná. Eu fui para jogar de volante, que era a ideia do Paulo Comelli. Porém, ele não contratou um outro jogador da posição. E aí ele chamou, falou, eu sei que você jogou muito tempo de zagueiro, tem como você jogar? Eu querendo jogar, falei sim, porque até na época o time tinha Hernani, jogou no Atlético Mineiro, Luciano Santos jogou no Grêmio, então os caras muito bons que jogavam ali. Eu falei, já que ele quer que eu vou me segurar ali. E acabei sendo seleção daquele Campeonato Paulista. E muito difícil para você adaptar, sair de volante para zagueiro? Não foi difícil. Eu acabei indo bem no campeonato por causa disso, né? Eu já tinha um tempo jogando de zagueiro. No Goiás eu só joguei de zagueiro. Então eu me adaptei bem, fui seleção do campeonato que me levou para o Paraná. Hoje em dia tem clubes que até tentam pegar o lateral e transformar em zagueiro, o volante transformar em zagueiro, mas às vezes a tentativa não é tão bem sucedida. O Mascherano, lá no Barcelona do Guardiola, deu certo isso. Né? Apesar de não ter muita estatura, bem mais baixinho que você, ele conseguiu ser zagueiro. Você era mais a questão da imposição física Eu sempre tive a imposição física e eu tinha um bom passe. Eu conseguia sair para o jogo com qualidade. Algumas pessoas, os caras falam assim, o Dubinha não era rápido, mas eu até escutei isso
do finado Louris Santos. E ele não precisa ser rápido com a bola, ele precisa pensar rápido. E eu me considero um cara inteligente, eu sempre pensei o jogo rápido. Então muitas vezes eu não precisava ser rápido com ela, eu acelerava o jogo antes. Eu tinha uma boa visão, eu tinha um bom passe, então eu consegui jogar nessas duas posições, agora no final da minha carreira até um pouco mais de volante. Aí nesse último ano no Cênico eu acabei fazendo uma dupla de zaga com o Maicon ali, que eu terminei de zagueiro, mas eu conseguia, se tem um treinador que inverte esquema tático, eu conseguia trocar isso com facilidade, porque eu conseguia ter uma boa leitura do jogo. Tanto é que o pessoal me convida para ser treinador aí, alguma coisa, mas eu ainda não me motivei para isso. Um xará seu, volante, foi pentacampeão do mundo, também atuando como zagueiro. E peça essencial naquele 3-5-2 do Filipão, né? Com o Caio Júnior, você aquele Paraná, ele é um time que perdia pouco em casa, né? E consegue superar o Vasco lá, que o Vasco era muito maior nos anos 2000 do que é hoje, né? E chega na Libertadores. Como que era esse ambiente desse praticamente milagre que aconteceu com o Paraná Clube, de surpreender todo mundo, lembrando que naquele campeonato muito time grande ficou para trás, né? Nós tivemos uma campanha bonita, né? Tanto é que eu tenho a felicidade de falar que também, né, participei da melhor campanha do Paraná Clube no Brasileiro, que foi a classificação para a Libertadores. O Caio sempre foi sensacional, que nós chegamos praticamente juntos, né? O Paraná Clube foi campeão estadual no domingo e eu cheguei na terça-feira junto com ele, porque o treinador, não me lembro quem que era agora, não renovou. Aquela coisa, questão de diretoria, não renovou. E o Caio não estava nem trabalhando, ele estava de comentarista numa rádio lá de Curitiba e ele acabou assumindo aquele trabalho. E foi brilhante, acho que a nossa campanha, aquela fase final ali que você fala sobre a nossa classificação para a Libertadores, começou assim, jogos mais decisivos, aí tem aquelas coisas dos jogadores ligam para o outro, nós precisamos que vocês segura aí, porque nós vamos ganhar aqui para ser campeão. Lembrando que isso é fantástico você falar isso, nesse registro. 2005 é aquele campeonato que o Corinthians ganha, né? Que o Corinthians está lá atrás, aí o caso do juiz, do Edmilson Pereira de Carvalho, né, tal, que aí o Corinthians salta para líder do campeonato, o Internacional fica em segundo, os dois ficam duelando até o final, e algumas rodadas antes do fim, tem aquela tesoura do Fábio Costa no Tinga, que fica por isso mesmo, e depois o Corinthians é campeão brasileiro, mas aí o quarto colocado foi o Paraná, né, que é um time que sai com muita... sai com um nível histórico daquele campeonato incrível, né? O Inter sai porque chorou por causa da derrota, que lá foi pênalti até aqui, em qualquer lugar do universo. E tem o Paraná. O resto ninguém lembra como foi o desempenho, né? Mas dali você vai pro Palmeiras por conta daquela campanha. Esse campeonato de 2006 aí foi interessante, que na fase final ali a gente acaba conversando com outro jogador, né? E aí, num episódio lá, eu liguei no telefone do Paulo Sérgio, tinha jogado com a gente no Noroeste, e ele estava no Inter, aí atendeu o telefone e falou: ô Paulo, aí o cara do outro lado: não, aqui não é o Paulo não, aqui é o diretor. Como assim, diretor? Não, é que a gente recolhe o telefone tudo do jogador aqui antes do jogo. Aí eu lembro que eu brinquei, então hoje é por isso que vocês não vão ganhar o campeonato, você tá de brincadeira, tirar o telefone do jogador. E aí, conversa vai, o Inter foi jogar lá em Curitiba. Caiu uma chuva, mais uma chuva. E aí os jogadores que tinham jogado, o Emerson, o zagueiro, jogou na Portuguesa, jogou no São Paulo, tinham jogado lá, e os caras ligaram: o São Paulo vai dar uma forcinha para vocês, que é a famosa mala branca. Se vocês segurar o jogo aqui, os caras vão dar X, aí você já vai mais motivado. Aí foi um episódio até que os caras me chamaram de bandido. O jogo, você já pensa assim: o seu bicho é R$600, se você ganhar o jogo vai ser 2.000, os caras vão dar o dinheiro lá, você já fala: opa. Aí o Adriano Gabiru, uma correria danada, veio pra cima lá, eu falei: rapaz, hoje eu mato você aqui. Mas você fala: não estamos de... brincando, é campo, né? Acabou o primeiro tempo, beleza, voltei pro intervalo, os holofotes tudo em cima de mim, os caras: o Adriano falou que você é bandido, você ameaçou ele, não sei o que, ele pediu pra sair do jogo, porque eu falei isso. Puta, e o time dele poderia ser campeão. Assim:
Eu falei isso num tom de... porque eu não queria ele me acelerando aqui. Eu tomara que ele vai correr lá do outro lado. Vai dar trabalho para outro zagueiro. Não na simplicidade, mim. raiz. Eu falei no sistema raiz que a gente tinha e ele acabou levando para um lado e pediu para sair. A imprensa veio o cara que faz o gol mundial do Inter, fresco desse jeito. Só sei que, aí resumindo, seguramos o jogo 0-0, estamos um sufoco, nós também criamos, não sei, o São Paulo ganhou de não sei quem, lá foi campeão. E aí, na outra semana, a gente ia jogar com o São Paulo, a última rodada que foi esse jogo. Eu lembro que o Leandro Amaral errou um gol, uma chapada daqui, aqui na câmera, aqui lá contra o Figueirense. O Vasco não ganhou o jogo. Se o Vasco ganha, porque nós empatamos com o São Paulo, o Vasco tinha ido para a Libertadores no nosso lugar. E aí o São Paulo mandou só a gurizada, cara, aí veio o Thiago Ribeiro, uma correria. Aí eu já pensei, meu Deus do céu, é hoje. Primeiro lance, escanteio, bati as travas de alumínio na trave. Aí fui numa dividida com ele sempre foi um cara que reclamou bastante. Falei, ó, se você vier pra cima de mim aqui, vou dar uma em você, que você vai passar o final do ano tratando lá no Refis. Ele pegou e pulou lá pro outro lado, jogou o jogo inteirinho. Do outro lado do campo, eu joguei o jogo inteiro aliviado. Aí acabamos empatando o jogo também, não perdemos pro São Paulo. O Mauro César Pereira, jornalista, né, então está na Jovem Pan, da ESPN, ele fala muito disso. Ele fala assim, o futebol, ele é um jogo de imposição física e psicológica. Né? Física porque assim, o time que tiver mais preparação física, se igualar na técnica, não tem jeito, ele ganha. Mas a imposição psicológica, ela tem dentro de campo. Né? Hoje tem o VAR, né, e tem muito mais câmeras no jogo. Mudou demais a atmosfera, o jogo ficou mais chato, isso daí acontece de outra forma. Eu analiso, é que a gente não tem as imagens que tem, mas eu acho que se eu estivesse jogando agora, eu já tinha feito uns 50 pênaltis. Porque eu sempre fui de muita imposição, não de dar porrada, mas de, ocupar o espaço. Dia desse nós vimos o Atlético Mineiro sofreu um pênalti lá, o zagueiro fez assim, o Hulk caiu, o pênalti. Antes a gente fazia com naturalidade. E eu mesmo sempre eu não sou tão alto, né? Mas o meu corpo a corpo sempre foi muito forte. Tanto é que eu marcava os jogadores maiores. O final do Caio Júnior mesmo falou assim, vamos jogar contra o Inter esse jogo. Aí ele, Gustavo, que é o Gustavo, marca o fulano. O cara era baixinho. Dubinha, você pega o Fernandão. Eu falei, mas não tá invertido não, o Gustavo é do tamanho do Fernando. Não, você que marca o Fernandão, porque o Fernandão sempre no final. Eu tô falando só de final também, é triste, né? Sim. Fernandão pra mim foi o melhor jogador tecnicamente que eu joguei. Um absurdo. Sério? Eu tive o prazer de não jogar também. Muito, né? Porque ele estava na transição sendo vendido do Goiás para a França. Não lembro que o time que ele foi naquele ano, de 2001. Olympique de Marseille. Nós treinamos ali, fizemos amistoso, treinamos uns 2 meses. Ele é um cara alto, né? Cabeceava muito bem. Muito ele tinha uma placa aqui, né, de titânio na testa. Ele era tecnicamente um absurdo, um cara sensacional. Cruzei umas 2 vezes com ele nos aeroportos aí da vida, ele sempre me tratava com uma finesse, sabe? E aí a gente perdeu ele da forma que foi. No Palmeiras, depois do Paraná, você chega no Palmeiras, o Palmeiras, né, que naquela década teve muitos altos e baixos, tinha disputado a segunda divisão, né? E aí você tá lá no Palmeiras, chega com o Caio Júnior, e chegou com mais um jogador, eu não lembro o nome, chegou você e mais um. Então, na verdade, assim, ó, nesse período do final do ano que nós classificamos para a Libertadores, a minha sogra teve um problema aqui em Campo Grande e ela teve que fazer uma cirurgia às pressas, uma semana antes desse último jogo, que foi contra o São Paulo. E acabou o jogo lá, aí tinha uma comemoração lá em Curitiba, aí não deu nem para tomar uma cervejinha, eu peguei o carro, lembro que eu peguei o carro à meia-noite, já que a minha mulher tinha só um filho na época, só o Guilherme, vim embora. 8 horas da manhã eu estava chegando em Anduí ali, o pessoal da imprensa lá de Curitiba me ligando para ir no programa. Falei, eu tô chegando em Campo Grande já, aconteceu isso. Então eu aí meio que desliguei do futebol, porque minha sogra realmente ela teve um problema de vesícula, aí a cirurgia abriu, aí minha mulher ficava cuidando. E eu acabei tendo que arcar com as despesas, porque o pessoal na época muito corrido. E eu não tive férias, eu não podia tomar uma cerveja, fazer um churrasquinho, porque não tinha clima, a família, todo mundo preocupado com ela, acamada ali. E aí eu ficava sempre na casa de um amigo meu, do Tiquinho. E eu não acompanhando nada de futebol. Aí, no dia do meu aniversário, 9 de dezembro, o Caio Júnior me ligou. Falou,
tá sabendo que eu acertei? Que eu falei, professor, não tô sabendo de nada, porque eu tinha contrato com o Paraná mais um ano ainda, né? Então eu vim embora de férias para depois voltar. E você disputou a Libertadores. Pô. Aí ele só ligou e falou, eu te indiquei aqui, você, o Pierre e o Gustavo. Aí acabou indo o Cristiano, acabou indo nós quatro jogadores do Paraná pro Palmeiras. E aí foi... Cristiano, atacante, né? Isso, é um magrão atacante. E o Gustavo e o Pierre, né? Que foi Gustavo zagueiro Gustavo... e 2 volantes. Que, na verdade, você chegou a jogar junto com o Pierre. Na verdade foram 2 zagueiros, né? Eu e o Gustavo fomos mais como zagueiro. Aí você falou do Palmeiras, o Palmeiras sempre teve aquele histórico, o Palmeiras é um time perfeito, paga salário em dia, não sei o quê. O Marcão, na época o Marcão até zoava, falava, só foi vocês chegarem, cara, o negócio mudou tudo. Como que era ele, cara? Para sair pagamento, era direito de imagem atrasado, foi aquele momento turbulento. Eu falo por experiência própria, por ter jogado, por ter convivido em time grande. O que faz a diferença de um time grande é do meio para frente. Do meio para trás, você coloca uns meia-boca igual eu, o cara joga, tanto é que eu joguei. É vontade, Só né? que quem define os jogos são os atacantes fera. No Corinthians vai ser assim, no Palmeiras vai ser assim, tanto é que os caras ganham mais, é normal. No Flamengo é assim. E nós pegamos aquela turbulência que, cara, eu lembro até hoje, que foi um negócio histórico do jogador, o Carlinhos Bala, no Sport. Não sei se ele estava no Sport ou no Náutico, naquela que ele acabou jogando no time ali. Ele falou não pro Palmeiras. Imagina um cara que joga lá em Recife, num time que não tem a expressão do Palmeiras, não quis vir pro Palmeiras. Porque na época, quando a notícia corre, né? Ó, não tem dinheiro, não paga, e assim, os caras falavam não. E aí nosso time, tinha bons jogadores? Tinha. O time de Edmundo já não tinha mais o gás. Tinha o Valdívia que é craque, mas não tinha aquele elenco do meio para frente que decidia jogos. Então você penava um pouco mais. Para ganhar um jogo era um sofrimento. Aí foi um ano que não funcionou legal as coisas, né? O Palmeiras ele não vai tão bem, até que chega o ano seguinte, que aí é o Palmeiras campeão paulista lá com o Luxemburgo, que chega para solucionar tudo. Ali quase o crepúsculo do Luxemburgo. Depois ele tem uma fase legal Esse ele vem do Santos, né? Ele tinha sido tricampeão paulista no Santos. Eu lembro onde é que ele estava. Eu lembro que o Palmeiras... ele saiu do Santos do Palmeiras. Né? O Caio Júnior não teve um êxito, né, em termos de conquista, e aí tentaram trazer um treinador de nome, e aí deram que é o normal do futebol, deram um poder que... acima do que o treinador deve ter. Isso funciona? Essa é a minha palavra. Isso funciona. Tem clube que o Grêmio com o Renato é assim, né? Manda prender, manda soltar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu encontrei um dia, estava com o Marcos, aí eu encontrei o cara que era o responsável pelo pagamento do direito de imagem. Aí eu falei, nem lembro o nome dele, falei, um exemplo, Danilo, 3 meses sem receber, libera aí. Ele falou, Edmilson, dinheiro tem, só que os caras pediram para não pagar quem está jogando. O Luxemburgo pediu para esse dinheiro ficar reservado para gastar com o time principal. Então, deram a margem para o cara e davam para outros treinadores, que é absurdo. Eu lembro de jogadores jogadores falaram que o Leão, tinha uma senhora que vendia cachorro-quente na frente do CT do Palmeiras, a vida inteira. O Leão, quando assumiu o Palmeiras, pediu para tirar a mulher de lá, sabe? Aquelas coisas absurdas. Que não leva a nada, né? Que não define título. Os caras... O Luxemburgo, naquela altura, em 2008, era considerado o maior treinador do Brasil, uma lenda, porque tinha 2005, 3 anos antes, treinado o Real Madrid. Você viu alguma coisa de diferente no Luxemburgo? Tem gente que fala que ele mudava, não precisava do intervalo para mudar o time. Eu acabei não trabalhando com ele, né? Porque ele te dispensa. Em clube grande, quando o cara não quer, ele te descarta e pronto. Eu só recebi o telefonema, o elenco principal você representa um exemplo, acho que dia 3, você é dia 7, que acho que os caras no dia 6 iam viajar para Jaridu. Mas ele não te falou assim contigo, não te explicou por quê, nada? Só falou que não contava. O porquê? Porque o cara, o jogador não é meu, eu vou trazer outro meu e é vida que segue.
Por isso que o jogador tem que aproveitar ao máximo, se tiver que ganhar dinheiro tem que tirar o máximo mesmo, porque na hora que não servir os caras te descartam. Mas isso é uma postura diferente do Caio, por exemplo. O Caio, um cara mais humano, mais líder, É que na verdade tem treinadores, até hoje os caras falando sobre Flamengo ali, o treinador tem o agregador, tem o treinador, tem vários treinadores. Você já derrubou o treinador? Não. Já pensou em derrubar? Na verdade eu tive um problema não foi derrubar, eu tive um problema com o Paulo Miller aqui naquele Sene de 2014. O Paulo Miller estava começando a carreira de treinador. E ele sempre exigiu muito na parte física, e ele tinha um discurso muito em termos de que tinha que fazer gol do Fantástico, não sei o que, e era contra aquilo. Então ele acelerava demais os garotos. E eu acabei sendo o líder daquele time. O Paulo Telles até falou para mim que eu fui mais de 50% daquele título, porque eu conseguia dentro do campo controlar os jogadores, orientar um pouco mais. E o Paulo Miller... chegou um momento que não dava mais, que aí até acho que foi uma das melhores escolhas daquele time do Paulo Telles, foi trazer o Cláudio Roberto, que eu trabalhei só a fase final do campeonato estadual e o jogo da Copa do Brasil, os 2 jogos da Copa do Brasil que foi contra o Curitiba. O melhor treinador que eu trabalhei, um cara sensacional, de uma visão de jogo absurdo. E aí o Paulo saiu de treinador e voltou para ser preparador físico. E eu sempre fui muito, como se diz assim, eu ficava atento a tudo. E nesse jogo, que foi contra o Curitiba, foi a estreia do Cláudio Roberto. E o Paulo Miller assumindo, voltando para a preparação física. E aí eu pedi para o Edenilson, ele não foi relacionado, que ia no estádio, olhar a reação do banco se caso a gente fizesse o gol. Tem jogador que comemora, tem jogador que não comemora, tem jogador que fica puto e fica emburrado. E nesse dia, nós fizemos, estava 2-1 o jogo, né, que eu acabei fazendo o gol de falta aqui, que empatou o jogo. E os jogadores eram no segundo tempo, eles estavam todos atrás do banco ali do placar do Morenão. E todos pularam a placa comemorando, e o Paulo Miller ficou assim, debruçado na placa, sem mover uma reação. Aí o Edenilson me falou aquilo ali, aí nós já tínhamos o jogo do estadual no outro dia, não lembro aonde era, e eu cheguei para ele no outro dia de manhã, eu não derrubei ele, eu cheguei e falei assim, você está aqui ainda? Aí ele, por quê? Eu falei, porque você não está feliz. Como assim não está feliz? Eu falei, cara, eu fiz o gol ontem ali, o Morenão inteiro vibrou e você não moveu uma palha. Eu lembro que ali, no outro período, ele já foi embora. Algumas pessoas, o Dubinha derrubou ele. Não derrubei. Eu falei, é verdade que muitas vezes as pessoas ficam com medo de falar. Mas ele não estava feliz. Não sei se ele estava torcendo contra, porque, tipo assim, eu estava fazendo trabalho até agora, vai assumir outro. E ele quis ficar na comissão técnica e acabou indo embora. Então, mas eu acho que isso não é derrubar. Eu apenas... tive coragem de falar, coisa que muitos jogadores muitas vezes têm que baixar a cabeça e não falam com relação a certos tratamentos dentro do time de futebol, né? Porque muitas vezes a hierarquia faz com que você seja meio reprimido, né? Se você não fosse jogador de futebol, você seria o quê? Rapaz, eu nunca pensei nessa... Eu venho de uma família humilde, né? Eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar novo. Tanto é que até hoje trabalho com isso. Trabalhava numa parte de manutenção, tanto é que eu trabalho hoje na prefeitura, na FUNSAT, com manutenção. Comecei a trabalhar com 12, 13 anos na parte de obra, né, que é serviço de modo geral, mas um pouco mais na parte elétrica. Assim, com relação ao ser, o que eu seria, não dá nem para dizer porque eu não tive a oportunidade de estudar. Tipo assim, terminar e fazer uma faculdade. Tanto é que eu estou me ajustando agora, falei com a minha esposa de tentar esse ano voltar a estudar, fazer uma faculdade aí para, sei lá, para ter um canudo aí, ter um pouco mais de valorização. É questão também, que você for um jogador inteligente, né? A forma de você aprender mais coisas. Você falou ali no início da gravação do Avalone, né? Eu, primeiro dia em São Paulo, aí participei do programa, foi bem no dia que
o Luiz Fabiano estava no time lá na Espanha e ele brigou com um zagueiro, um argentino, Lembra? lá, que Tomou saíram uma na porrada. porrada. Saíram na porrada. E aquele deu Ibope, e televisão o que vale é o Ibope. Sim. Pode ter 10 temas para ser falado, mas se o que está dando Ibope é a briga, os caras ficaram 3 blocos só na briga. Você vira Atlético de Bilbao, ele dá uma no cara e toma uma logo de cara. Porrada pra lá e pra cá, ele e o argentino. E aquilo deu Ibope. E nós ficamos comentando só isso. Estava eu, a Valone e o Miller estava nesse programa também, só que acabou a gente nem conversando, porque ele tem uma postura mais fechada, né? Acabou nem falando comigo. Mas deu um Ibope danado, então a gente ficou comentando sobre isso, comentando, e acabou o programa, a Valone ainda perguntou: tem informação, você é formado, não sei o quê? Eu falei, não, estudei até o 2º grau. Tal. Não, pô, o cara fala tão bem assim, primeiro dia que você já tá dando um show. Eu falei, pois é, eu sempre tive a facilidade, não sei de onde que surgiu isso, mas sempre tive facilidade de liderança, de conversar com as pessoas. Tanto é que eu lembro do fotógrafo, o finado Raul, falava que eu tinha passado de capitão, né? Ele me chamava de major. Nos últimos anos que eu jogava, ele já falava major para mim. Falava, não, você está tanto tempo de capitão por aí que você já não é mais capitão, não. É major agora. Saudade dele, hein, cara? Grande amigo. O Ceni, ele teve seu destaque lá, principalmente nos anos 2000, primeira década, porque teve a melhor preparação física, porque tinha o melhor CT, porque pagava melhor, pagava em dia também e tal. E tinha refeição, tinha hotel, tudo mais. E faltava, claro, o resultado esportivo para trazer tudo isso. E inovou aqui no Mato Grosso do Sul, tendo também uma ilha de edição, né? Com a história do DVD. Hoje em dia o Renato Gaúcho fala do DVD para o Soares, tá? Quem é mais novo não sabe nem o que é DVD, né? Uma coisa obsoleta. Mas naquela época tinha o DVD do Dubinha, né? Do treino, do jogo, para poder ajudar com que clubes do mundo inteiro recebessem esse material, né, para entender você como jogador, numa época onde o YouTube não é como é hoje que a gente vê, né? Você acha que no futebol de hoje, nesse mundo de hoje, globalizado, onde a formação é tão rápida, como seria o jogador do Binha? Então, esse negócio do DVD... Você chegou a sonhar um dia jogar na Europa? Você acha que hoje em dia você jogaria na Europa, vivendo talvez a mesma trajetória? Que dá a impressão que é um pouco mais fácil jogar hoje, né? Tipo assim, eu já falo ao contrário. Muitas vezes eu assisto um jogo na televisão e aí eu não consigo me imaginar jogando naquele nível. Eu penso, será que eu cheguei nesse nível? Então eu tenho meio que essa dúvida, se eu conseguiria jogar ou não, talvez no mundo asiático, alguma coisa assim, eu teria um sucesso maior, né? Até por pensar um pouco mais... O Al-Ahly, de repente, não consigo, assim, o Al-Ahly mensurar. bem na semifinal contra o Flamengo, tipo assim, como seria? Não é uma crítica pelo nosso futebol. Mas a última vez que eu fui no Morenão, eu vi um jogo, no Jacques da Luz, eu vi um jogo tão feio, tecnicamente, que aí eu converso muito com meu filho, né, tem 17 anos, eu falo assim, Gui, eu não sei, pensando lá no jogo de um time grande, se eu fui tão bom igual esses caras, ou tão ruim igual esse daqui. Porque eu vi um jogo horrível tecnicamente. Mas não é difícil você olhar fora da caixa? Porque, né? um exemplo, eu olhando fora ali, quando eu jogava, eu ainda parecia que eu era uma atraçãozinha legal. Hoje não tem isso. Não tem. O cara queria deitar em mim, o outro queria me dar uma caneta. Você vai para ver alguém, né? Eu, tipo assim, eu ainda tinha uma identidade com o futebol, sou mato-grossense. Jogando pelo Ceni, ou pelo Novo, ou pelo Comercial, eu tinha essa identidade. Agora você não tem mais. Você não tem mais assim um cara que é a cara daquele time, o cara do time do Comercial, a cara do Operário, não tem. Daqui a pouco você vê uns caras, daqui a pouco eles somem, vai embora. Então, eu fiquei brincando com meu filho sobre isso. Será que eu consegui jogar nesse nível aqui? Hoje eu acho que não, porque parece que os caras estão correndo um pouco mais. Mas eu nunca sofri com o negócio de velocidade, essas coisas. Mas eu vejo jogo tão intenso nos campeonatos aí. Só que aí falta a bola, né? Não adianta correr, brigar por ela. A bola é o mais importante, né? É complicado. Essa análise de se conseguiria jogar ou não, eu creio que eu... Por usar a cabeça. Eu acho que pelo nível de percepção do jogo, né? Nem falar assim inteligente. Um dia desse eu estava tomando uma cerveja aí com um primo da minha esposa, ele é advogado hoje, né? E aí nós fomos discutir um assunto lá, o tio dele interveio e falou assim,
Você quer discutir com o cara é mais inteligente que você. Ele se formou, tal. Eu falei, mais inteligente não, ele teve acesso à educação. E eu com 13 anos eu era servente. E ele foi trabalhar agora porque o pai dele bancou tudo, o pai dele era procurador, promotor. Então pagou a melhor faculdade para ele, hoje ele é... Eu não tive esse acesso, então talvez eu seja mais inteligente que ele. Só que eu não tive acesso à informação. Em cima disso, por exemplo, assim, pensa, 16 anos de carreira, você conviveu com muita gente, com muito jogador. E eu acredito que na vida, isso que você falou, às vezes tem talento que ele não acontece, mas que ele existe. Por exemplo, quem foi algum jogador, se você puder falar o nome, que você falou, pelo amor de Deus, esse cara é um monstro, um craque, mas que a grande mídia acabou não reconhecendo, que o tempo acabou não privilegiando esse talento. Teve alguém que foi algum diamante perdido? Eu sou suspeito em falar desse cara, porém eu acho ele, tipo assim, eu falei do Fernandão no início, né, que foi outro nível, mas eu joguei muito tempo, nós convivemos desde moleque. Um dos talentos que nós tivemos aqui no estado, que não conseguiu jogar para fora, até porque ele casou muito novo, é o Serginho. Tanto é que acho que agora, nos últimos dias aí que o Cristiano passou ele, negócio de artilharia. O Serginho jogou no Operário, jogou no Novo, jogou no Sene comigo, a gente estava jogando até uns campeonatos amadores juntos. E eu sei que se ele treinasse, que ele tivesse pegado um grande centro, não sei o que, ele seria tipo assim, encher os olhos, porque ele tinha uma qualidade, ele tinha um nível de percepção de lance, de qualidade para bater com as duas pernas, de tempo de bola, tipo assim, aquele jogador que hoje se encaixaria em qualquer time. E acabou jogando só aqui, não teve uma sequência fora, foi destaque no Operário num período, jogou no Comercial, jogou no... Mas faltou dele estar no time certo. Faltou estar no time certo, no momento certo de ter ido. Porque ele eu vejo assim, um cara que... A gente até tinha algumas jogadas combinadas no amador aí, que eu só fazia com ele, porque os outros não têm a percepção, né? Muitas vezes eu ia bater uma falta forte, aí todo mundo fica com medo, toma uma bolada, o outro fica aqui. Eu batia a bola para fora, mas para ele fazer o gol. Ele saía num ponto e chegava na bola, encostava nela para fazer o gol, porque ele tinha essa percepção de espaço e sabia que eu ia colocar a bola naquele lugar. E quem que você conviveu jogando bola, que aquela história do não é tudo isso, não? Tipo assim, cara, você chegou, que você viu, que assim, tem muita lenda, né? Tem aquele jogador que ele chega na seleção brasileira, ou que ele é destaque e tudo mais, mas você convivendo, você vendo ele no campo, não tem nenhuma novidade. É que na verdade tem muito jogador que a gente tem uma visão, por exemplo, eu acho um cara, ele no auge, ele era um absurdo, e para finalizar, igual o Edmundo, nunca vi, ele já no final da carreira ali no Palmeiras, ele já não tinha mais a força que tinha antes. Mas assim, você conviveu com o cara ali, você viu e falava, esse cara realmente é de verdade. Porque ele era fora de série. Mas no final da carreira, o cara já perdeu a força um pouquinho, já perde a explosão. Aí são só lampejos, né, durante o jogo. Né? Mas não é aquele cara intenso. Mas o Edilson, por exemplo, você conviveu com o Edilson. Hoje o Edilson, ele diz que ele joga mais que todo mundo, né? Não, aí já é igual o Edilson fica com esse negócio que é melhor do que o Messi, porque ele tinha o Mundial, pô, mas no Mundial ele só tocou o cavaquinho, cara. Vem comparar a carreira do Messi. Não, mas ele deu a caneta no Carembeu, ele jogou muito naquele jogo lá contra o Real Madrid. Era um grande jogador, mas não era também tudo isso. Não era tudo isso. Eu até tenho essa lembrança lá do Goiás lá. Mas a gente olha a carreira do cara como, pô, o cara tem que ter discernimento, falar assim, peraí, como que eu posso me comparar com o Messi? O Messi não tem ninguém, não vai ter a qualidade que o Messi tem. Como que você marcaria o Messi? Não tem como marcar. É louco. Pra só bater é difícil, né? Tem um lance, ele não cai, tem né? um lance típico, talvez você vai lembrar. No Paraná Clube a gente jogou a Copa Sul-Americana contra o Atlético, era o clássico, jogar na Arena. Nós tomamos um 5x1, 5x0, não sei se você lembra. E o Denis Marques fez um gol que ele driblou uns 5 caras. Ah, eu lembro desse gol. Pode puxar, Denis Marques. Eu falo para os caras até hoje, agradeço o lance, sabe por quê? Eu fui dar o bote no cara que passou para ele, porque eu acho que eu tinha tomado também. Tipo assim, eu me livrei. Quando eu fui no cara que ele tocou aqui, ele cortou para lá, cortou o Gustavo, cortou o Neguete, fez o gol.
No outro dia, rapaz do céu, dá até vergonha de sair na rua, né? Tomou uns 5, não vimos nem a cor da bola, né? Até hoje. Então é melhor marcar de longe, melhor ir na fonte, tenta marcar outro aqui. É igual o Romário, joguei com o Romário pelo CSA, ganhamos no CSA lá no Rei Pelé. Aí os caras já, nós estamos viajando pro Rio classificado. Aí nós tínhamos foi numa Semana Santa, e aí aquela coisa do restaurante, não tinha muita carne, aí o povo vai mais pro peixe, aí o nosso lateral esquerdo serviu o nuggets, e aí sentou bem na minha frente, assim, e perguntou pro outro lá, o que é isso aqui? Aí eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, como nós vamos ganhar do Vasco se meu lateral não conhece nuggets? Beleza, começou o jogo, cara. Em 2 minutos o Romário já tinha feito 2. Tomamos um monte, e aí foi 2 caras nossos expulsos, cara. Aí eu marcando ele falava com aquela vozinha, jogo bom pra você, hein? Dá pra você sair pro ataque, hein? Eu falava, meu Deus do céu, o homem já ele fez 3 gols nesse jogo. O homem que fez 3 quer que eu saia de perto dele para fazer um 4º. E eu falava assim, não, vou ficar perto de você aqui só para os caras não tocar. Que não tocar para você não tem problema nem para mim nem para você aqui. Deixa os caras ir para lá. Se fizer mais gol lá, mas eu tô te marcando. Porque tá louco, os caras num nível lá em cima. Você fica e o dele, a capacidade de raciocínio imensa, né? Eu também joguei com um cara que eu joguei contra, que capacidade de raciocínio igual o França, naquele França Sim. Que jogava no São Paulo lá de 2001, eu joguei com ele contra depois, cara, o França não sabia se ele dominava a bola, se ele girava. Desengonçado, né? Esquisito. Todo magrelão, todo com as pernonas, com aquela passadona, você fala, meu Deus do céu, onde que esse cara vai? São Paulo teve Dodô e França no ataque. Que coisa, né? Eu, tipo assim, tenho grandes lembranças boas do futebol. Até falo com algumas pessoas, alguns amigos chamam para conversar com a gurizada nova aí não tem noção do que é o futebol de verdade que a gente brinca, né? Muitas vezes os caras falam, o futebol lá é de mentira, não. O de verdade mesmo, de um time grande, um vestiário de um time grande é coisa fora de série. Tem jogador aí que não coloca nem a meia no pé, tem um funcionário para colocar. É absurdo. No caso do CN, hoje você não é mais jogador, mas te dói o coração o CN não existir? Ou assim, até um dia, claro, o Paulo Telles ele sonha eternamente um dia com uma volta do CN, talvez. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. O próprio Cuiabá ficou um tempo sem existir, depois voltou e virou essa potência toda. Você acha que isso é possível? Ou o futebol daqui é tão ruim que não daria conta desse milagre acontecer? Na verdade, eu até brinco com o Paulo, eu falo para os caras, se vocês vão vender a área lá, eu vou lá pegar pelo menos uns troféus lá, porque eu tenho um pouquinho de participação ali. Tem uns banners lá que tem mais foto minha do que do próprio final do reverendo. É triste, né, cara? Mas a gente já sabia, né, que em algum momento uma verba que vem de fora falou não, cortou, acabou. Não tem nada os caras tirar. O CN tinha uma estrutura, os caras viviam realmente com dinheiro absurdo, né? Fora da realidade hoje do nosso futebol. E o pessoal até falou, né, na época já que ele faleceu, a mulher dele não gosta de futebol, tanto é que vendeu até, acho que o clube lá da Coreia mesmo, né, vendeu tudo porque a mulher gosta de balé, se eu não me engano, a viúva. Então, fica essa tristeza, né, algumas pessoas viraram cenistas aí, né. A minha mulher mesmo, aqui dentro do estado mesmo, ela não tem nenhum, tipo assim, eu comecei ali no União Comercial, não joguei no Operário, só no Novo, mas minha mulher mesmo fala que ela sente falta da torcida do CN. Que era um time ofensivo, né? Tinha aquela coisa. A gente teve bastante alegrias ali nas conquistas, então alguns torcedores aí meio que perderam até o prazer de ir no estádio, não sei o quê, porque não consegue se associar a outro clube, não consegue, vai virar operariano, não vai virar comercialino, não vai torcer para o Novo, quem ali mesmo o pessoal do Los Angeles, ali mais humilde ali, que a gente sabe que tem ali uma galerinha legal, que os caras eram cenistas, os caras viajavam, a gente ia jogar lá em Dourados, na Douradão, tava meia dúzia lá com a bandeirinha do CN, os caras sozinhos lá. Então você vê que o cara desse não vai pular o muro e virar operariano, virar comercialino.
Beleza, prazer, obrigado. Obrigado pelo convite. É legal a gente participar assim, né? Eu até estava falando com um amigo, mandar um abraço para ele aqui, o Diógenes da Imobiliária Martins Júnior. O jogador muitas vezes, nós falamos ali sobre esquecimento, né? Eu estava num momento antes da pandemia jogando amador, o telefone tocava toda hora, e aí deu a pandemia, fechou as academias, e eu parei de malhar, meus joelhos começaram a doer, tal. Cara, eu fiquei praticamente 3 anos esquecido, assim, as pessoas que me ligavam nem lembravam. E aí o Diógenes, do nada, não tinha amizade com ele, não me conhecia. Um dia eu estava com o meu telefone, era ele, perguntando o porquê que eu subi, não sei o quê. Agora a gente tem até uma proximidade, ele querendo que eu saia para jogar no time dele, querendo me ajudar, querendo... Ah, não, você tem que operar esse joelho, você tem que voltar. Então é massa, obrigado pelo convite aí, de você poder sentir um gostinho novamente, né? Pelo menos falar do futebol, da carreira. Também a gente é esquecido, né? Campo Grande tem tentado nos últimos anos até acolher um pouquinho melhor os ex-jogadores, né? Pelo menos espero que isso continue. Assim, foi uma iniciativa muito bonita no Brasil, a Prefeitura de Campo Grande, principalmente. O Marquinhos mesmo, né, conseguiu acolher alguns jogadores que estavam esquecidos, até os mais velhos, os professores. Dá uma chance de um novo emprego, né? Novo emprego. Então é massa, é gostoso. De vez em quando a gente se encontra, né? Você vê, ó, é bom bater um papo com os ex-jogadores, até os mais velhos, que têm bem mais experiência, jogarem em outros grandes centros. É gostoso rever. Muitas vezes você fica esquecido, você fica num mundinho só de trabalho, casa, família, e aí a gente sente falta desse. Agora tem muita gente, no teu caso, que quando encerra a carreira e vai para a resenha, e aumenta um pouquinho, né? Como que é conviver com essa galera, às vezes na resenha, conversar, falar assim, eu vi você jogar, não era tudo isso. É que na verdade tem muita gente assim, né, cara? E eu não gosto, eu praticamente, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu falo para os caras, eu nunca chamei ninguém, não é nem um xingamento, por menosprezar as pessoas com o jogo aonde. Que você acabou passando por quantos clubes? Um monte de gente. Eu nem não tem a conta. Cara, tem cara que... Eu ouvi muito. Jogo aonde? Não sei o quê. Você é grosso. Não sei, eu jogando amador, e os caras me chamam de grosso, não sei o quê. Pô, eu eu até falo pros caras, eu não quero nem falar, sei lá, pesquisa aí no YouTube. Até aí meu filho que fala, pai, fala pros caras aí, você tem 9 gols brasileiros de Série A, se alguém tiver mais, os caras que jogam amador chamam a gente de jogo aonde? Eu falo, não. E eu nunca usei isso, até porque eu acho um desmerecimento, desnecessário, sabe? Não tem por que eu menosprezar alguém, diminuir um adversário dentro de um campo amador, numa peladinha. Mas tem muita gente que faz isso e eu acho totalmente errado. Valeu, Dubinha. Não, obrigado pelo convite mesmo. E também acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br ou nas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook tem o perfil do MS Dia e também no canal do YouTube tem os cortes e as entrevistas completas. Até a próxima.